Você tem buscado mudar sua vida, mas muitas vezes acaba tropeçando nos próprios erros, na própria rotina de sempre? Pois é, esse vídeo aqui vai te apresentar sete regras para você mudar a sua vida. Só que tem um detalhe, eu sempre costumo falar isso. Se você ouve alguma coisa, se faz sentido para você, mas você não coloca em prática, é a primeira regra, né? Você tem que colocar tudo que você ouve e você acha que faz sentido para você, tá? É uma dica extra. Você tem que colocar em prática. Então, antes de tudo, vá aqui embaixo, se inscreva no canal, deixe um comentário no final, tá? Porque eu tenho certeza que esse conteúdo aplicado vai transformar a sua vida. Então, a primeira regra, Cláudia, é o fato de você, quando quer mudar alguma coisa, você muitas vezes se sente, como é que eu vou dizer para você, de forma... falta confiança para você. Aí você decide compartilhar isso com outra pessoa. A primeira regra de todas é: pare de anunciar os seus planos. Por quê, Cláudia? Anunciar os planos antes de acontecer é frustrar já sem sequer sair do papel. Então, anunciar, às vezes a pessoa está tão ansiosa de fazer algo que ela quer realmente compartilhar até. Só que, infelizmente, frustra os planos, porque nem todo mundo vai estar feliz. Cláudia, porque o sonho é meu, né? Eu vou dividir com alguém, se a pessoa não está... E isso é muito comum, até a gente aprender, isso a gente também teve que aprender, de nunca falar sobre os nossos planos, porque muitas vezes nem sempre as pessoas estão realmente felizes por a gente estar fazendo, às vezes, uma nova faculdade, um curso, ou vai fazer realmente ter uma nova entrevista de trabalho. Então eu diria que a pessoa sempre ela tem que tomar cuidado quando ela conta os seus planos. Porque, infelizmente, depois vem aí, às vezes, já a frustração, né? O que acontece, né, Cláudia, é que muita gente esquece que nós somos energia. Então, assim, muitas vezes, quando você está contando seus planos, por mais que seja, de repente, família, talvez exista, assim, um pouco de inveja, tá? Um pouco de preocupação, e tudo isso gera a energia negativa ou a energia pesada do seu campo. Ou seja, poxa, aquela disposição para realmente começar o seu plano, de repente comece a murchar, porque você, poxa, o que eu estou fazendo? Sem contar que às vezes a pessoa pode contar o plano para alguém e a pessoa vem e diz assim: o quê? Tu não serve para isso. Sim. Porque essa é a visão dela, não a tua. Então, automaticamente a pessoa já vai ficar realmente, como tu diz, né, já vai murchando aos poucos, sem primeiro nem sequer ter feito às vezes o que queria. Eu até lembro, Cláudia, que na minha juventude, lá pelos 20 anos, eu tinha muitos sonhos de viajar, conhecer o mundo, mas a minha família era sempre muito assim, sabe, sempre gostou que eu ficasse assim, naquele mesmo lugar, tivesse trabalho, casasse, sabe, aquela coisa de família. E aí, muitas vezes, principalmente nessa idade, 18, 20 anos, como a gente é ainda experiente, a gente acaba dando muito ouvido por essas palavras. E olha, isso acaba, na verdade, afetando toda a vida. E isso até mesmo, né, quando a gente está falando aqui, nós estamos falando provavelmente para pessoas que têm seus filhos, né, para tomar cuidado e não frustrar realmente os filhos, porque às vezes a gente quer tanto que os filhos façam uma coisa, mas eles nem querem aquilo. Eles querem, às vezes, tomar um outro caminho, e às vezes a gente quer empurrar algo, e depois eles vão fazer, às vezes, até algo que, né, uma faculdade, vão trabalhar em locais que não querem. E aí, por que a gente, né, vai querer os filhos frustrados também? Então, isso também é uma coisa também para nós pais pensar sempre. Então, a primeira coisa, assim, se você quer acabar com essa mudança, a primeira coisa é você contar para alguém. Porque se você realmente está decidida a mudar, acredite. Fique em silêncio. Fique em silêncio, tá? Vamos para o ponto 2, a regra 2, que é a questão de, também tem muito a ver, se afastar daquelas pessoas que drenam a sua energia. E aí, nós voltamos a falar aqui, mesmo que seja família, tá? Entenda que conviver não precisa dizer que é viver. Tá? Não confunda as coisas. Você precisa conviver com muitas pessoas, mas não precisa que elas vivam a sua vida. É reduzir realmente, né? Reduzir o contato com as pessoas, assim, né? Não precisa estar o tempo todo. E pessoas que realmente drenam a energia são pessoas que estão sempre em comparações, elas estão sempre em conflitos, então vai trazer muita negatividade para a tua vida e vai também barrar as tuas escolhas, o que tu estás pretendendo fazer. E a melhor forma sempre é criar um espaço de equilíbrio, né, com as pessoas, tentar realmente evitar estar em ambientes também que às vezes vão te levar para negatividade, vão te levar realmente às vezes até para vícios. Eu diria que quando uma pessoa tem um plano em mente, ela tem que fugir
por uns meses e depois retornar sendo uma outra pessoa. E essas são as regras realmente para você que quer voltar depois aí de uns 6 meses, assim, diferente, sendo realmente uma pessoa, assim, no qual as pessoas vão querer, elas vão ter que te conhecer de novo para saber quem você é. A nossa geração, ela cresceu pensando que a gente está sempre em dívida, principalmente com os pais. E essa mentalidade nos prende a sempre ter que anunciar os nossos planos para os pais, que muitas vezes, né, não é culpa deles, mas pelo excesso de proteção, sempre acabam podando as nossas ideias, sempre acabam podando a nossa energia naquele plano. Eu diria que basicamente 99%. Se hoje eu tivesse realmente, né, a sabedoria que eu tenho hoje na minha, quando eu fosse ali, quando eu estava jovem ali, com certeza, basicamente, não teria contado nada. Porque realmente contar realmente os planos, principalmente para a família, é frustrar todos eles. Sim. Infelizmente tem pais que vão abençoar seus filhos, mas vai ter pais que não vão. E os pais que não abençoar seus filhos, o filho não cresce, ele não evolui realmente, ele fica parado no tempo, ele fica parado realmente na vida, porque não há realmente bênção para esse filho. E às vezes até, né, claro que isso a gente sabe que é ancestral, ou às vezes, né, vem lá da forma como eles foram tratados, porém, né, eu diria que todos nós estamos aqui para realmente acordar e despertar. Então, infelizmente, quando um filho conta às vezes os planos até mesmo para os seus pais, às vezes vai ser frustrado, sim, porque às vezes o pai também gostaria de ter tido essa chance de poder ter escolhido, e daí não escolheu. E aí entra a frustração do pai que pega no filho, né? Sim. Eu diria que realmente, às vezes, você tem que esconder até mesmo da família. Bom, a terceira regra aqui para mudar a sua vida, e eu considero a terceira regra agora, Cláudia, a principal, tá? Uhum. A gente atende algumas pessoas aqui e é muito comum a pessoa estar tão presa àquela rotina dela que essa talvez seja a regra mais difícil. É você construir diariamente disciplina, ou seja, colocar o seu plano em ação. Muitas pessoas pensam, aí muitas vezes pensam que não estão preparadas, vão deixando para depois, aí contam o plano para outras pessoas, e aí depois ficam naquele meio de energia que nunca muda nada. Isso. E nada acontece. Então, entenda, se você quer mudança, você tem que colocar essa mudança em ação. Isso. E disciplina é realmente mudanças de hábito. Sim. Então, eu diria que assim, tem pessoas que não mudam hábitos para dormir, não tem hábito para dormir, não tem hábito para comer, não tem hábito para levantar. Mas hábito é uma coisa difícil, Cláudia. Aí é que tá. Porque o difícil parece fácil de falar, né? É difícil. O hábito é difícil quando é hábito bom. Os hábitos ruins a pessoa pega rapidinho, né? Então, eu diria que tem que haver realmente uma mudança diariamente de hábito, sim. Construir uma disciplina, né, regada realmente ali, nem que você faça de início, faz uma rotininha, de tal horário a tal horário eu vou fazer tal coisa, vou estudar para tal coisa. Organizar. De tal horário a tal horário vou fazer outra coisa. Então, assim, a pessoa tem que ter uma rotina até que ela se acostume e o teu corpo acostume com essa rotina. E aí a pessoa vai realmente né, levando isso adiante. Eu diria que quando eu quis escrever um livro, eu peguei, simplesmente, eu saí de todas as redes sociais e fiquei um mês longe de tudo. E consegui escrever em 15 dias. Então, quer dizer, tem que ter o quê? Força de vontade. Você tem que simplesmente desaparecer. É desaparecer mesmo. É simplesmente tirar aquilo que tira a tua atenção. Sim. E sempre que eu quero fazer algo, eu faço isso. Eu tiro tudo da minha frente. Mas tu falou uma coisa muito importante. Assim, ó, para você ter hábitos bons, você tem que quebrar hábitos ruins. Então, por exemplo, já imaginasse, Cláudia, que a gente hoje a gente geralmente vai dormir ali 9h30, no máximo 10 horas. E a gente muitas vezes ia dormir meia-noite, 1h. Veja, é questão de percepção. Hoje eu me acordo com muito mais energia, com muito mais vontade de fazer as coisas. A gente percebe que, na verdade, mudar o hábito de dormir mais cedo foi ganho para a gente. Sim. A mesma coisa com questão de várias alimentação, né? A gente mudou algumas coisas. Então, entenda, quando tu fala da questão de trabalhar no teu livro, perceba, se você quer mudança, no começo é desconfortável, mas é importante que você veja, tenha a percepção daquilo que realmente está mudando na sua vida. Aí eu ainda faço a minha listinha do que eu quero fazer no dia. Quando eu percebo que está havendo uma resistência do meu corpo, porque a gente tem que lutar até contra o corpo, Sim. contra a mente. A mente quer te colocar em outra coisa. E aí o que eu faço? Eu boto ali na minha agendinha.
hoje eu quero ficar de tal hora a tal hora só cuidando dessa parte aqui. Hoje eu tenho que fazer shorts. Hoje eu tenho que fazer isso. Então, quer dizer, eu faço isso ainda, por quê? Porque eu comando a minha mente. Então, eu não deixo que ela ache que possa tirar a minha atenção com qualquer outra coisa e eu não consiga fazer aquilo que eu preciso. Então, você imagina que mudança realmente, né, no caso assim, construir uma disciplina e mudar tudo isso, tem que haver realmente força de vontade. É diário. É diário. Então, quer dizer, até que realmente o teu corpo acostume de que quem manda realmente é a consciência que está mandando. Sim. Agora vamos para a quarta regra, que é a regra que muita gente escolhe um ou outro. E entenda, nosso corpo e nossa mente funcionam juntos, tá? Então, assim, a quarta regra é cuide da mente e do corpo. Isso. Aí entra aquela parte que eu falei, né? A mente, ela não pode ter o poder sobre o teu ser. É você quem comanda, é a tua consciência quem comanda aí. E o corpo também não pode ter poder sobre você também, porque senão o que o corpo vai dizer? Ah, vai jogar um videogame, vai se sentar no sofá. Come mais um. Come mais. Não, levanta mais tarde. Vai dormir lá depois da meia-noite, qual o problema? Então, quer dizer, basicamente você tem que realmente ter um equilíbrio aí, e esse equilíbrio, quem vai mandar esse equilíbrio pro teu corpo e pra tua mente é a tua consciência. Então, quer dizer, você tem que estar vivendo no agora. Tudo que nós estamos falando aqui são de pessoas que querem realmente mudar a sua vida em 7 passos, realmente, e que querem realmente ter equilíbrio, até mesmo, para viver uma vida saudável, uma vida feliz, realmente uma vida no qual você tem vontade de estar nessa vida, porque às vezes a pessoa tem muitos planos, mas não consegue executar os planos, por quê? Porque não cuida realmente de estar no agora, cuidando da mente e do corpo. E eu diria que, claro, né, alimentar o corpo, a gente sabe que tem que ser alimentado, porém tudo sempre com equilíbrio. Porque a gente vê que hoje as pessoas comem vendo, às vezes, uma rede social. Então, às vezes, ela pode comer e ela não prestar atenção no que ela comeu. Daí ela vai lá e repete mais porque ela está comendo na frente daquela mídia ali. E eu diria que isso é um hábito que tem que ser também tomado cuidado. Porque se a pessoa não tiver consciência, ela vai comer mais do que ela deveria, ela vai o tempo todo ser consumida realmente pelo automático. E pessoas que querem chegar em algum lugar, elas têm que viver no agora. Não dá para te ficar no automático. Se você quer realmente ter mudança de vida, então saia do automático, venha realmente para agora. Agora é importante falar para você que essas mudanças, essas 7 regras para você aqui, é para mudar qualquer coisa na sua vida. Se você aplicar em qualquer área da sua vida, vai transformar. Porque olha só, entenda, tá, que esses tópicos, essas regras, têm a ver com o equilíbrio. Então, entenda o seguinte, quando a gente fala aqui de cuidar a mente e o corpo, pense, se uma pessoa cuida só do corpo, ela vai atrair coisas relacionadas apenas ao corpo. Ou seja, a mente dela enfraquece. Se ela trabalha só a mente, né, vai enfraquecer o corpo. Então, é equilíbrio, certo? Falando em equilíbrio, a quinta regra aqui, e que você deve levar muito em consideração essa regra, tá? Em tudo que você quer mudar na vida, tem a ver com essa regra. Porque essa regra aqui é aprenda continuamente. Ou seja, se você quer mudar sua vida, você precisa, na verdade, entrar nessa nova vida que você deseja, entendendo o que você precisa aprender, o que você precisa consumir. Isso. E eu diria até que autoconhecimento também é importante. Não só o conhecimento daquilo que você pretende fazer, né, de escolha que você está tendo, mas também aprendendo mais sobre si mesmo. Sempre deixar um tempo para aprendizagem sobre você. Porque nesse autoconhecimento você já pode rever também quais as crenças limitantes que você tem, que às vezes está te impedindo de chegar onde você quer chegar. Na verdade, Cláudia, não existe transformação, não existe mudança sem autoconhecimento. Não tem. Porque senão você vai esbarrar na mesma barreira de sempre. Tá? Então, o autoconhecimento, tá? Desculpa te interromper, mas é a base. E essa barreira sempre vai ser uma crença limitante. Sim. Às vezes de não se sentir autossuficiente, de achar que realmente não vai dar conta. Tem pessoas que às vezes elas voltam a estudar depois de uma certa idade. Elas sempre têm medo ainda, né? Eu já dei aula para adultos, eles tinham muito medo de reprovar, de não ser suficiente, de não conseguirem. Alguns tinham desejos, às vezes, até mesmo de ainda fazer uma faculdade. Sim. E eu dizia, claro que você consegue, porque, claro, eu sei que a pessoa consegue sim, né? Mas a
a falta de não conhecer a si mesmo deixava eles limitados, achando que não, se tivesse só o ensino médio já era o suficiente. Não, vá adiante, tudo é possível. Não existe essa coisa de não aprendo, de não consigo. Sim. Isso são tudo crenças realmente que ficaram instaladas na sua mente desde a infância. Deve ser diz, mas eu não aprendi quando eu era criança. E daí? De repente lá não era o momento, mas agora você vai aprender. Tua mente está diferente, a tua vontade também está diferente. Então tudo é realmente para o crescimento, né, e o aprendizado que você, se você quiser, já está com você. Na verdade, às vezes, a gente se frustra, e até mesmo às vezes volta atrás de alguma coisa, por causa da infância, que às vezes fica pensando, mas lá eu não consegui, então de repente eu não vou conseguir de novo, e não tem nada a ver, são épocas diferentes, são momentos diferentes, são professores diferentes, e eu estou dizendo aqui, né, de quem quer voltar a estudar, mas isso pode ser para qualquer coisa, porque hoje em dia existe tantas formas de estudo, seja online, seja presencial, mas a pessoa ela tem só o quê? Querer, é vontade. Sim. Na verdade, é vontade, né? E querer realmente ir em busca. Agora, essa parte que tu falou sobre autoconhecimento, a gente falando aqui de 7 regras que são essenciais para você mudar qualquer coisa na sua vida. Entenda o seguinte, tá? Se tempos atrás eu realmente soubesse a diferença que o autoconhecimento faria na minha vida, seria o primeiro passo que eu daria, certo? Por que eu estou falando isso para você? Porque agora a gente vai para a 6ª regra. E a 6ª regra é: não busque aprovação. Todos nós, até que a gente não tenha autoconhecimento, a gente está sempre buscando aprovação. Porque dentro de nós trabalha uma pecinha chamada ego. Então o tempo todo a gente não faz por nós, a gente faz pelos outros. Isso. A gente quer na verdade se mostrar, quer na verdade ser notado, reconhecido. Isso. E aqui, olha só, está uma grande trava na mudança de vida de muitas pessoas. Porque elas buscam essa aprovação muitas vezes da família, às vezes do cônjuge. É você. Se você quer a felicidade, se você quer que todos realmente assim te reconheçam, faça por você. Isso. E aqui, na verdade, essa não busque aprovação, ela está linkada já basicamente lá com a primeira. Sim. Porque quando a pessoa conta o que ela quer fazer, os planos dela, é porque ela quer aprovação. Já quer aprovação. Ela já quer aprovação. Sim. Então é onde realmente acaba frustrando tudo. Então, realmente não tem que buscar a aprovação de ninguém, você tem que saber que você é suficiente sempre. Não existe falta nenhuma em você. Não existe falta nem mesmo de inteligência. O que acontece muitas vezes é que, às vezes, até mesmo, eu não vou negar, às vezes, quantas vezes a gente, na escola, na época de escola, a gente tinha pessoas que a gente aprendia com tanta facilidade e tinha pessoas que não. A pessoa podia falar horrores lá por mais de 1 hora e não se conseguia aprender. Sim. Por quê? Porque às vezes aquela pessoa também que estava lá ensinando não estava feliz naquilo que ela estava fazendo. E aí você vai achar, eu acho que era eu. Então você vai achar que era você que não estava aprendendo porque aquela pessoa não sabia ensinar. Então eu quero dizer para você que a gente tem que aprender a realmente que tudo na vida muda, existem mudanças dentro de nós também, que a gente realmente não precisa jamais estar fazendo algo querendo aplauso antes né, comemorar antes de acontecer. Por quê? Porque isso tudo é uma questão do ego, realmente. É o ego já querendo até impedir, na verdade ele já frustrando os teus planos, querendo realmente que você, se alguém não me impulsionar, eu não vou conseguir. Por quê? Por que precisa de alguém para impulsionar? Se você sabe o que você quer, você não precisa de ninguém te impulsionando. Então eu diria que isso vai te trazer liberdade, né? Quando você sabe realmente fazer as coisas, né, no silêncio ali, vai te trazer depois liberdade, vai te trazer realmente muita alegria, muita realmente plenitude realmente de ter conseguido fazer algo que não passou pelo crivo de ninguém. Você simplesmente foi lá e fez, e depois só vai chegar e dizer, tá aqui, eu fiz por mim. Bom, e se você chegou nesse vídeo aqui e nem sabe se precisa de mudança na sua vida, eu vou contar aqui vamos dizer assim, vou dar uma dica extra, tá? Antes da 7ª regra, deixa eu te falar uma coisa. É muito simples perceber se na minha vida, se na sua vida precisa de mudança. Você está num relacionamento, você costuma sorrir? Se você não sorrir, você precisa mudar. Você está no trabalho, você costuma ir contente, costuma sorrir? Não vai? Precisa mudar. Tudo que você faz de forma pesada, sem alegria de fazer, você precisa mudar. Porque não faz sentido você estar carregando doença para o seu corpo, peso para o seu corpo, tá? Então, guarde isso. Tudo que, na dúvida se você precisa de mudança ou não, perceba como você faz o que você está fazendo hoje.
Se é com alegria, ok, você pode até melhorar. Agora, se não é, você precisa mudar urgentemente. Sétima dica, fala. Tem uma frase que fala bem sobre isso. Se você quer um sorriso de volta, quando você olha no espelho, o espelho não vai sorrir para você se você não sorrir primeiro. Então, isso é bem colocado. Sim. Se você não muda, não tem como as pessoas ver a mudança. Eu lembrei disso você. porque tu falou aquela hora dos professores, eu imaginei, poxa, eu jamais vou fazer uma coisa sem estar com alegria, porque é isso que eu vou transmitir para as pessoas que estão aprendendo. Uhum. E quem está aprendendo, olha só, isso aí, tá? Eu vou repetir uma frase que eu sempre repito nos meus vídeos, que eu aprendi com professor de faculdade, tá? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. É verdade. Como é gostoso aprender com alguém que está sempre sorrindo, que está feliz com o que está fazendo. É verdade. Vamos lá, vamos para a última e sétima regra, que é: deixe os seus resultados falar por você. Aí seria realmente a tua mudança realmente interna, porque quando você muda internamente, tudo se transforma pelo lado de fora. E aí o que acontece? As pessoas começam a ver, fulano tá dedicado, hein? Aí o que acontece? Não é você falando o que você faz, é os outros falando o que você tem realmente, o quanto você tem mudado. Eu diria que digamos que a cada 6 meses, o ser humano deveria ter que conhecer de novo a pessoa, se a pessoa tiver em autoconhecimento. Sim. Porque a gente muda, sim. Eu acho que triste é aquele ser humano que diz, eu não vou morrer assim, não vou mudar. Isso é muito triste. Porque, na verdade, a gente está sempre em movimento, sempre está em mudança. E quando a pessoa tira realmente para viver uma vida na qual ela quer, chega, basta, eu quero realmente fazer algo por mim. E aí ela decide, toma uma decisão de realmente fazer algo por si mesma, haverá uma grande mudança, onde não é você quem vai falar, é os outros que vão ver. E aí essa mudança, né, é uma mudança verdadeira, é uma mudança que traz realmente... traz realmente para todos, né? Se todos estão ao teu lado, vai trazer para todos. Sim. Benefícios até mesmo, porque eu diria que a melhor coisa que tem realmente é quando a gente vê que as pessoas, né, que estão ao nosso redor, elas mudam também. E muitas vezes elas mudam por quê? Porque vê mudança na gente. Então eu costumo dizer que, claro, é o exemplo realmente, né? O exemplo vai fazer muitas pessoas mudarem. Então quando você faz isso também, você se torna um exemplo para alguém também. Né, seja para os filhos, seja para a família, seja às vezes para os irmãos. Quantos irmãos às vezes tem casais que têm ali, né, 8 filhos, um se torna professor e depois todos os outros começam a trilhar também. E eu acho isso muito legal, porque um mudou e aí todos os outros começam também a trilhar um caminho também de mudança. Então eu diria que a mudança é necessária e para se mudar realmente a vida tem que haver realmente um momento no qual você simplesmente diz, basta, eu vou fazer por mim, eu vou desaparecer por um tempo, eu vou ficar em silêncio fazendo tudo isso e quando tudo estiver nos conformes, daí sim eu vou anunciar. É importante essa percepção, tá? Olha só, as pessoas muitas vezes querem mudar, mas elas continuam fazendo as mesmas coisas, tá? E quando eu falo mesmas coisas aqui, você tem que cuidar com a questão, por exemplo, de parar de reclamar, parar de criticar, parar de julgar, parar de se comparar. Olha só, quando a gente fala aqui que você fazendo para você, você alcança todo mundo que você ama, é a verdade, não é egoísmo. E você tem que fazer isso não querendo aparecer, não querendo ser... Não, faça porque você sabe que isso vai elevar a sua vida a outro patamar. Você vai fazer algo que te deixa feliz, você vai colher os louros de algo que você está construindo para você, sem esperar a aprovação de ninguém. Mas, ao mesmo tempo, isso vai reverberar na vida de todo mundo. E isso não tem preço, você vai sentir isso. Eu diria que vai ser, às vezes, né, às vezes não sempre, é uma das melhores coisas que você pode fazer quando você diz que você quer mudar o mundo, é mudar a você. Então, quer dizer, quando você faz um propósito contigo mesmo, de mudança, de querer fazer algo diferente realmente com a tua vida, você muda muitas pessoas ao teu redor. Você não vai mudar só a si mesmo, você vai mudar muito mais pessoas. Porque muito mais pessoas vão olhar para você e vão se espelhar, vão pensar, poxa, fulano conseguiu isso, Sim. Então eu também consigo. E às vezes é o que precisa. Muitas famílias precisam às vezes ter pelo menos um que faça isso, porque depois todos os outros vão se espelhando e vão fazendo também. E isso é o que muda o mundo. Às vezes a gente quer mudar muitas pessoas, a gente quer controlar pessoas, a gente quer... Não, a gente só controla a si mesmo. E quando a gente muda a nós mesmos, a gente muda muitas pessoas ao nosso redor também.
Agora, se você chegou até aqui e de repente pela sua mente passou a seguinte frase: isso é muito difícil. Ou, isso é para quem já está com a vida ganha. Ou qualquer coisa que seja negativa que surgiu na tua mente, tá? Pense o seguinte, olha só. Você deseja mudar, mas você está hoje na programação, cheio de crenças limitantes, cheio de paradigmas, cheio de coisas que você pensa que é seu, mas na verdade é tudo criação dos seus pais que passaram para você e você começou a achar que é verdade. Então, eu faço um convite para você. Entre na jornada águia. Uma jornada de transformação onde você vai saber mais de onde nasceu essa crença limitante, mais focada em você. Quando você entra lá, Cláudia, na jornada águia, você sabe disso, você preenche um formulário onde você vai dizer para nós quais os pontos que precisam de mais mudança na sua vida. De repente relacionamento, de repente tudo, tá? Coloca lá, a gente vai estudar, enquanto você faz o curso, a gente estuda o preenchimento desse formulário. Para que quando a gente tenha as 3 mentorias, a gente possa ir direto naquilo que você quer transformar. Ou seja, enquanto você está lá, conhecendo mais você mesmo e as outras pessoas, enquanto você está sabendo mais sobre a criança interior, sobre trauma, sobre muita coisa, a gente está preparando também um direcionamento cada vez mais focado em resolver, em te ajudar a mudança. Isso. E vai mudar realmente a sua vida. Autoconhecimento é o maior investimento que o ser humano faz a si mesmo. Eu diria que isso deveria já vir junto quando a gente nasce, porque a gente vem com muitas crenças dos pais, vem com muitos traumas também da família, e depois a gente tem que limpar tudo isso, né? E viver a vida da melhor forma possível. Não há culpados, tá? Não. Mas é importante você entender o seguinte: se você busca transformação, se você busca mudar a sua vida, entenda que tudo começa dentro, tá? A mudança que você deseja fora começa primeiro dentro. E se você quiser assistir mais vídeos, tem muito mais conteúdo aqui que pode transformar a sua vida. Aliás, que vai transformar a sua vida. Sempre. Voltamos aqui Vou voltar aqui, Cláudia, na 4ª regra? Isso. 4ª regra. Construa disciplina diariamente. Isso. Olha, sem ação nada muda, tá? Eu sei que é muito legal ouvir, é muito bom autoconhecimento, mas aplique. Isso é uma das coisas que eu falo direto para meus clientes. Assim, eu sei que aqui você vai sair aqui, né, dentro da nossa energia, sim, mas aplique para transformar e você mesmo perceber essa mudança já na hora. É verdade. E nos vemos no próximo vídeo. Gratidão. Espero vocês. Eu vou